Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Vamos com tudo, galera. Daqui a pouco tem bola rolando aqui no canal, transmissão, a bola rola para valer. Às 17 horas, o pré-jogo comendo solto hoje aqui. Então se inscreve aí embaixo, já vai subindo o like, compartilhando com geral. É decisão contra o Cuiabá, um jogo importantíssimo contra a equipe do Cuiabá. Quero ter a sua presença aqui, quero que você apoie, porque essa rodada é a rodada mais importante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso. Tem pedido de demissão muito sério dentro do Vasco. As coisas estão acontecendo e a gente precisa falar, né? Sem guardar segredo. Vamos informar, vamos falar sobre Vasco, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso papel, tá certo? Eu começo com o assunto da política do Vasco. Vamos matar logo esse assunto? Olha, serão dois candidatos, né? Começou lá atrás com 11, depois para 8, 7, enfim, né? Aí o Júlio Brandt agora desistiu da sua candidatura e passou a apoiar o Pedrinho na eleição, ou seja, vai ser Levenciano contra Pedrinho. Gente, deixa eu pedir uma coisa aqui, do fundo do coração, antes de qualquer comentário. Que vença o melhor, que vença o melhor projeto, sem desrespeito com ninguém, apesar que eu acho que isso vai acontecer, porque é o Vasco, a eleição do Vasco é assim, independente da minha preferência, da sua preferência, da preferência da Joaninha e do Joãozinho, Eleven, Pedrinho. Gente, vamos respeitar a instituição. O Vasco tem que estar acima de tudo e de todos. Desde o momento que a gente... Eduardo está colocando candidato acima do Vasco, então não vale. Então não vale. Para mim não vale, para mim não tem voz. Quem precisa estar acima, o protagonista da parada é o Vasco. Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo? Então, eu não sou teu inimigo, você não é meu inimigo, não somos inimigos. E precisamos, tá? Precisamos realmente formar essa corrente de união. Senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai viver nesse conflito, nessa guerra de interesses de um lado, de outro. Isso não vai funcionar. Nunca funcionou. Olha a situação que o Vasco se encontra. Eduardo, e o Salgado? O Salgado vai embora. O Salgado vai embora. O próximo presidente, seja ele Pedrinho ou até mesmo Levenciano, também vão passar. O Vasco é quem continua. O Vasco continua. Então, assim, que vença o melhor. Ponto. Independente da sua opinião, independente da minha opinião, gente, vamos pregar o respeito. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos manter essa corrente e apoiar o Vasco nesse momento tão complicado no Campeonato Brasileiro. Daqui a 11 dias, a eleição, as eleições do Vasco, dia 11 agora, de novembro, tá? Então, assim, no dia da eleição lá, matou e tal, que acabe nesse dia. Porque do dia 11 para lá, até dezembro, tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que eu peço para vocês aqui, encarecidamente, vamos deixar nesse momento, principalmente hoje, vamos focar no jogo. Campo, decisão de Copa do Mundo, contra a equipe do Cuiabá. E você vai acompanhar aqui daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Então vamos fazer desse pré-jogo assim um pré-jogo de apoio, de mensagens positivas, com pessoas positivas. Daqui a pouco tem comentário do Emerson Rocha aqui, falando sobre o que ele pensa, o que ele acha, tem retorno de jogador, né, e tudo mais. Tá certo? Então, que vença o melhor nas eleições do Vasco, mas vamos focar
no campo, tá beleza? Então, independente das opiniões, independente de qualquer coisa, paz no Vasco, paz do Vasco, paz principalmente dentro do Vasco, e que eles tenham responsabilidade, porque não podem trazer o conflito de dentro do clube para fora do clube. Não podem inflamar a torcida. Isso é ruim. Isso traz carga negativa. Tá certo? Então, essa é a primeira mensagem, só para matar logo esse assunto. Então, eleição, aqui ratificando, eleição dia 11 de novembro agora, ou seja, daqui a 9 dias. É brabo. Gente, eu falei aqui, pedido de demissão dentro do Vasco, tá? É realmente uma situação que chama atenção. Ontem a torcida do Vasco, a Força Jovem, né, reafirmou apoio aos jogadores e à comissão técnica. Porém, a torcida Força Jovem do Vasco exigiu, tá, a saída do Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco. Eu vou ler um pedaço da carta, da nota, da verdade, da Força Jovem aqui. Antes de começarmos as críticas a quem merece, salientamos que, até o fim do campeonato, nós estamos fechados com os jogadores e comissão técnica, que também são vítimas de uma gestão amadora. Acreditamos e vamos apoiar até o fim para que o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro seja alcançado. Começando as críticas. Após a saída do Luiz Melo, as coisas pareciam caminhar de uma maneira mais leve. Os resultados, embora não como se esperava de um clube gigante como o Vasco, começaram a aparecer gradativamente. Não fossem os erros deliberados da arbitragem, talvez não estivéssemos nessa situação em que estamos. Concordo plenamente. Nossa principal exigência nesse momento, a nota da Força Jovem, vou repetir, nossa principal exigência nesse momento é a saída de Paulo Brax, que assiste tudo em silêncio, todas essas atrocidades, na verdade, corrigindo aqui, e nada faz. Para liderar um clube da grandeza do Vasco, além da vascainidade, é necessário competência, profissionalismo e pulso firme para lidar com tudo e contra todos. Paulo Brax não tem e nunca teve condições de seguir no Clube de Regatas Vasco da Gama. Apenas um pedaço da nota da torcida Força Jovem do Vasco. Tá certo? Daí, dito isso, tá? Eu quero voltar no início do ano aqui, justamente por conta da importância, da grandeza desse jogo. Ah, Eduardo, mas o Cuiabá virou clássico nacional? Não, mas hoje é decisão de Copa do Mundo. A rodada foi tenebrosa para o Vasco. A rodada foi terrível para o Vasco. O Bahia venceu, o Santos venceu, a distância dentro da zona de rebaixamento aumentou demais. Tá? Então, assim, a coisa está muito séria. Muito séria. Vamos lá. Começamos o ano, gente, independente de qualquer coisa, o Vasco começa o ano com 120 milhões na mão para contratar, para montar um time, para planejar um time. Na verdade, nem começou o ano. Isso veio de novembro do ano passado. Foi quando a grana estava na conta do Vasco, disponível para o Vasco organizar. E quem era o cara, quem era o responsável? O doutor Luiz Melo, junto com Paulo Brax e Abel Braga. Abel Braga, não sei o que ele faz dentro do Vasco, falo com todo o respeito do mundo. Não sei o que Abel Braga faz dentro do Vasco. Afinal, omissão também é se acovardar, na minha opinião. Tá? Deixa a sua aqui embaixo, vai subindo o like também. Bom, dito isso, né, o Luiz Melo começa a fazer os movimentos dele.
a informação que eu tive e fui buscando durante o tempo, o Vasco tentou contratar o Rossi. Não, não pode, não tem dinheiro. O Vasco tentou contratar determinado jogador. Não, não pode, não tem dinheiro. O Vasco tentou contratar o Paulinho do Atlético Mineiro, ex-Vasco, destaque do Campeonato Brasileiro, joga muito, muito caro. Muito caro. Ué, e o Medel tem um salário de 1 milhão? O Paê tem salário de 1,5 milhão? Outros jogadores na casa dos 500, 600 mil reais, recebendo em dia dentro do Vasco. E o Paulinho foi caro. No primeiro momento parecia jogada de empresário, mas no segundo momento foi interferência direto do doutor Luiz Melo dentro do Vasco. E ele trabalha junto com o Paulo Brax. O Paulo Brax poderia botar o pau na mesa, pelo menos na minha opinião. Então eu saio. Se eu não posso contratar o jogador que eu quero, se eu não posso contratar, se eu procurei o Paulinho e você não está permitindo a contratação do Paulinho, do jogador que conhece o Vasco, que nasceu no Vasco, que cresceu no Vasco, e é evidente que o cara vem com um salário alto. Então eu não quero trabalhar. Você não está deixando? Você não está permitindo. Eu tenho 120 milhões para gastar, para utilizar, para contratar. Não, vou atrás do Orejano. Vou atrás do Luca Orejano, com todo respeito. Acredito no futebol. E o Paulinho veio só para receber salários e assinar um contrato longo com o Atlético Mineiro. Beleza, eu só estou dando aqui um pequeno exemplo. Porque tem muita coisa. Muitas coisas aconteceram. E houve erros assim. O Vasco contratou o Júnior Urso, cara. Júnior Urso. E depois houve lá aquele imbróglio, ele foi para o Curitiba. Cadê o Júnior Urso? Olha as escolhas feitas por Paulo Brax e Luiz Melo. Presta atenção, hein? E assim, tudo bem. Aí contrataram Pedro Raul, destaque do Campeonato Brasileiro ano passado. Não deu certo, não funcionou. O Vasco teve que corrigir rota. Beleza, eu também pedi a contratação do Pedro Raul e você aí do outro lado também. Muita gente aqui pediu. Vamos admitir isso. Beleza, contrataram o Pedro Raul. Gente, outros jogadores, né? Matias Rojas entrou, enfim, na mira do Vasco. Diversos jogadores. Alan Patrick, do Internacional, alegaram falta de condição para um jogador que é a camisa 10 do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick ganha 500 mil no Internacional, tá? Alegaram falta de condição e dizendo que o jogador era velho, com 32 anos. Cadê a coerência nisso? Porque tem jogadores no Vasco com 36. Então, assim, não entendo. Não entendo. Depois disso tudo, dessa confusão, Maurício Barbieri, aquela coisa toda, aquele primeiro turno tenebroso, terrível, terrível, filme de terror. Conseguiram, vai Salgado, vai, enfim, Duque Estrada, foram nos Estados Unidos, foram lá na 777, na sede da 777, protestos da torcida, tudo aconteceu com o Vasco dentro desse ano. Aliás, gestão Jorge Salgado, futebol, campo, filme de terror, né? A parte administrativa, a grana, conseguiram fazer chegar de certa forma. Agora, depois, tirando isso, pelo amor de Deus, não é a pior da história não, é a pior do mundo. Porque se você entregar para o Eduardo, se eu entregar para você 120 milhões e falar, contrata um time para o Vasco, eu tenho certeza que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai contratar. Eu tenho certeza que você vai montar esse time. Se eu estiver mentindo, pode comentar aqui embaixo. Tá? Vai subindo o like aí, gente. Vai comentando aí embaixo, vai subindo o like. Beleza? Vamos continuar. Aí vem outras questões, né? Vieram outras questões. Aí o pedido de demissão, a exigência da demissão do Luiz Melo foi atendido. A 777 demite o Luiz Melo. E o Lúcio Barbosa, né, que era o cara que tentava ali contornar algumas situações dentro do Vasco, começou um novo planejamento. Planejamento no meio do ano,
em que ele contrata outros jogadores, aí ele traz o Rossi, traz Medel, mas trouxe também, primeiro demitiu o Maurício Barbieri, né? Primeiro demite o Maurício Barbieri, ó, não dá mais, tchau, vai embora, tchau. Vai embora. Não dá. Chega de amadorismo dentro do Vasco, né? Traz um auxiliar técnico para comandar o Vasco. No primeiro momento, legal, maneiro, gostei. Viu que deu zebra, a onça bebeu água, azedou o caldo, demite, pô. Na derrota pro Flamengo de 4 lá, que a torcida foi embora, tão revoltada que ficou. Ali era o momento da demissão. Não, seguraram, não. Lúcio Barbosa chegou, vai embora, tchau. Tô usando esse termo aqui, mas é demissão. Demissão é assim, tchau. Obrigado, tamo junto, sucesso aí, vai embora. Aí precisamos de um treinador grande, de um treinador com espírito vencedor, né? Um cara gigante. Aí acerta, o Vasco acerta porque como é que você vai reclamar de um treinador que chegou na final do Mundial de Clubes, né? Chegou e fez 3 gols ainda, né? Assim, comandando a equipe do Al Hilal, eliminou o Flamengo e fez 3 gols numa decisão contra o Real Madrid. Grande treinador. Treinador que chegou na final do Mundial de Clubes. Ele começa aquele processo de novo, depois de um primeiro turno desastroso do Vasco, ele começa um novo planejamento. Ele começa a montar um novo plantel e começa a realmente mostrar, né, aquela situação assim, ó, preciso corrigir essa parada. E foi ali, pediu Verratti, pediu Sebastião, Medel, né, Capasso já estava no clube, né, enfim, foi montando o time. Paulinho, peça fundamental nesse time do Vasco, e ele conseguiu encontrar uma estrutura para esse Vasco. Consegue encontrar uma estrutura para esse time do Vasco. E as coisas foram acontecendo. Ele começou a pontuar, vencer jogos, o Vasco começa a subir na tabela, tá? Se ele não viesse, a situação estaria muito pior. Muito pior. Na minha opinião, muito pior. Tá? Então, o Ramon Dias chega e monta uma espinha, um time, né, para que o Vasco possa realmente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Daí, gente, eu, Eduardo, né, aqui nesse pré-jogo, aqui junto com você e pedindo para você subir o like aí mais uma vez, vai subindo o like aí, vai se inscrevendo aí embaixo. Tá? Hoje a transmissão vai ser junto com você. Uma das transmissões mais importantes aqui do canal. Tá? Então o Vasco realmente, enfim, teve que remontar, teve que se reencontrar no futebol. Teve que se reencontrar, teve que reviver, renascer no meio do Campeonato Brasileiro. Né? Ah, Eduardo, tá bom? Claro que não. Claro que não. Aí passa isso tudo, passa esse tempo todo, aí vamos resumir. Chegamos na rodada de ontem, né? Até ontem, na verdade, é a rodada de hoje, né? Porque hoje continua aí o Campeonato Brasileiro, principalmente pra gente, né? Pra gente. Aí tivemos Palmeiras, 4. Que virada do Palmeiras, hein? Lembrou aquela do Vasco, né? Enfim, mas é um assunto para o segundo momento. Palmeiras vence o Botafogo, virada, depois do Botafogo estar vencendo por 3-0. Palmeiras vira para 4-3. Atlético Mineiro vence o Fortaleza por 3-1. O Grêmio vence o Coritiba por 2-1. O Santos vence o Flamengo por 2-1. Não torci pro Flamengo. Não torci pro Flamengo. Tá? A incompetência do Vasco. Eu nunca vou torcer pro Flamengo. Nem num momento desse. Tá? Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Internacional empatou com o América Mineiro por 1-1. E o Bahia venceu o Fluminense por 1-0. É para respirar fundo mesmo. É para você respirar fundo mesmo. Daí, daqui a pouco, quando a bola rolar, às 5 horas da tarde, 17 horas,
contra o Cuiabá, num jogo... E temos, além do jogo do Vasco, tá? 17 horas aqui. E eu vou atualizando vocês aí, tá? 5 horas, daqui a pouco a bola rola aqui. Vai subindo like aí, vai chamando todo mundo pra cá. E se inscrevendo aqui embaixo, você que vai acompanhar a transmissão inteira, vai chamando todo mundo pra cá, tá? Temos Goiás e Red Bull Bragantino, 6 horas, 18 horas, né? 6 horas. E São Paulo Cruzeiro, tá? O Vasco ficou na tabela de classificação. Para o Vasco sair da tabela de classificação, o Vasco precisa, claro, evidente, a vitória de hoje, o Vasco tem 31 pontos. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 37 pontos, tá? Aí o Vasco precisa vencer pelo menos 2 jogos seguidos, tá? Hoje, contra a equipe do Cuiabá, e depois, na segunda-feira, o Botafogo. Vamos falar um pouquinho depois sobre esse jogo também, porque o Botafogo teve 2 jogadores importantíssimos expulsos ontem, tá? Então, assim, Eduardo, qual o melhor time, tá, para o Vasco hoje? Qual as melhores opções para o Vasco hoje? Qual time você escalaria? Qual o provável Vasco de hoje? Tá? Vamos falar da parte tática também, da parte técnica também dos atletas. Vamos falar sobre isso? Mas antes, eu pedi aqui o comentário de um grande vascaíno. Grande vascaíno e muito amigo. Muito amigo. Emerson Rocha. Muito boa tarde, meu amigo. Dê seu comentário para essa galera, né, que está realmente nervosa, ansiosa por uma vitória, por um resultado daqui a pouco contra a equipe do Cuiabá. Fala, Emerson Rocha. Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no canal Vasco Connection. Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, chegando nesse dia. Hoje a bola rola, hoje é dia de Vasco bebê. E o Vasco enfrentando esse Cuiabá fora de casa, jogo que vai ser realizado às 4 da tarde no horário local, aí em Cuiabá, e o Vasco jogando às 5 da tarde, horário de Brasília, horário aqui do Rio de Janeiro. Vai ser uma partida muito difícil, o time do Cuiabá está praticamente relaxado, até porque já chegou aos 40 pontos, e vai ficar muito próximo de deixar essa questão de ficar com o fantasma da zona de rebaixamento. Já o Vasco não, né? O Vasco precisa dessa vitória, o Cuiabá é a quarta pior campanha jogando fora de casa, mas o Vasco tem a quarta pior campanha jogando fora de casa. Então precisa sim ter condicionamento para buscar essa partida. Vai ser um calor muito forte em Cuiabá, mas o Vasco tem mais técnica do que o time adversário. Mesmo assim, eles vêm motivados de uma vitória contra o Botafogo fora de casa, então o Vasco não vai ter Verratti, que é um problema muito grande, que é o nosso centroavante, o nosso artilheiro, mas o Vasco pode fazer uma composição ali no meio-campo, com o Sebastião lá na frente, o Paes sendo titular, volta do Paulo Henrique para a lateral direita. Eu acredito muito que ele deve voltar ao time, e aí é uma possibilidade até de manter os 3 zagueiros, né? Com o Léo jogando como lateral esquerdo, o Michael Medel e o Piton um pouco mais avançado. Eu apostaria nesse esquema com o Paulo Henrique na lateral direita, com o Zé Gabriel. Aí tem uma possibilidade da volta do Paulinho, deve ser o titular, com Payet, Piton, e lá na frente eu apostaria em Gabriel Peck e Sebastião. Seria meu time para esse jogo de logo mais entre Vasco e Cuiabá. Essa é a minha expectativa de um jogo muito truncado. O Vasco tem que ter total condição física e psicológica para poder segurar o adversário, principalmente nos minutos iniciais, fazer um gol que vai ser muito importante, abrir o marcador e aí sim buscar a vitória. Tamo junto, meu parceiro. Grande abraço. Então tá Valeu. aí. Fui. Um comentário do grande amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. E aí, continuando nesse assunto do Emerson, vamos falar, né, gente, o jogo de hoje, vou repetir aqui, tá? Após a vitória do Bahia, vitória do Santos, gente, decisão de Copa do Mundo. Temos uma boa notícia, tá? O médico do Vasco garantiu, tá, que o Paulo Henrique está 100% fisicamente para esse jogo de hoje contra a equipe do Cuiabá, tá certo? Então, Paulo Henrique, lateral direito, na minha opinião, fez muita falta no jogo contra o Goiás, muita.
jogador de velocidade, e o Vasco hoje não tem história. Hoje o Vasco tem que sair para o jogo. Esquece aquele lance de jogar fechadinho, jogar por uma... Não, sai para o jogo. Vai buscar gol, vai fazer gol. Esquece, sai para o jogo. Precisamos da vitória. Hoje é aquele tudo ou nada. É aquele vale tudo. Essa é que é a grande realidade. Não sei se você concorda comigo. Sai para o jogo. Vamos para cima dos caras, tá? Então, as prováveis escalações, e é claro, eu vou começar pelo time do Cuiabá, desculpa, que é a equipe mandante, tá? Gente, o Cuiabá deve ir a campo com os seguintes jogadores: João Carlos, Matheus Alexandre, Marlon, Alan e Riquelme, Ranielli, Lucas Mineiro e Denilson, Cleison, Pita e Daverson, grande vascaína. O técnico é Antônio Oliveira. Provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, já tá 100%, Ramon Dias. Tá 100%, hein? Não aguento o Robson, desculpa, respeito aqui. Mas não dá, não aguento o Robson Mambu. Não marca bem, não é bom lateral e não é bom zagueiro. Então não entendo, tá? Paulo Henrique, se Deus quiser, ou Robson Mambu. Na zaga, Maicon e Medel, lateral esquerdo. Lucas Piton, meio campo. Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho. E aí no ataque, Gabriel Peck, Paier, Sebastião Ferreira ou Eric Marcos. Dou minha opinião de cara, que já vou deixar técnico Ramon Dias. Minha opinião de cara. Já barro aqui o Sebastião Ferreira e coloco o Eric Marcos. Jogo com velocidade. Ou até mesmo o Alex Teixeira, que não foi mal no último jogo, né? Aliás, ele fez gol contra a equipe do Goiás, né? E ele vem atuando bem. Não, contra o Goiás nada. Foi contra o Internacional, perdão. Foi contra o Internacional, quando o Inter já vencia por 2-0 ali. Então, assim, contra o Goiás, quem marcou foi o Verrete, desculpa. Então, assim, gente, é um time, vamos lá, que temos um goleiro realmente que vai muito bem, é um goleiro que passa segurança. Eduardo, teve alguns erros dentro do campeonato, você também criticou? Sim, gente, também critiquei, teve erros dentro do campeonato, sim, eu concordo com a opinião de vocês e tudo mais, mas o cara realmente se superou. O cara realmente está agarrando, está chegando firme, está vestindo a camisa, está honrando a camisa. Temos outro grande goleiro no banco, que é o Ivan, mas o Léo Jardim está indo muito bem. É um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, né? Porque jogar com esse time do Vasco o tempo inteiro, sofrendo um bombardeio do jeito que ele sofre, não é fácil não, meu amiguinho. Não é fácil não, tá? É onça bebendo, é chute, é um bombardeio contra o Vasco. O cara vai lá, o cara soca a bola, é bola na trave, ele desviando o tempo inteiro. Mas, vamos lá. Esse time aqui a equipe do Cuiabá tem um desfalque importantíssimo, hein? O goleiro Walter não joga, tá suspenso. O João Carlos, o goleiro, não joga há 8 meses. Não atua há 8 meses. Tá? Então, prestou atenção? 8 meses, jogador sem ritmo de jogo. Por mais que esteja treinando, é um goleiro que está muito tempo sem jogar. Então temos que finalizar o tempo inteiro. Temos que buscar o jogo o tempo inteiro. Temos que partir para cima o tempo inteiro. Chute de média, de longa distância. Bola aérea, alçada. Não é jogar a bola para dentro da área, é fazer os devidos cruzamentos. Porque às vezes o jogador tem uma estatura um pouco... não é o Verrete. Ué? Não precisa ser o Verrete, não. Faz um bom cruzamento que os caras treinam todo dia. Eles treinam todo... O Alex Teixeira fazendo gol de cabeça aí. Após o cruzamento do Eric Marcos, que veio da esquerda. Que é um jogador que eu acho que tem que jogar por conta da habilidade, velocidade, poder de decisão. Acompanho esse menino desde a base. Essa é que é a grande realidade, eu tenho que falar para vocês aqui, e não estou puxando o saco, tanto que eu cobri a base do PEC e critico várias vezes o PEC aqui também. Justamente, o PEC vai bem o jogo todo, é vontade o tempo inteiro. Mas é só, PEC, corrigir a decisão final.
o passe final, o último lance. É só isso. Não precisa inventar, não. Levanta a cabeça, olha para os dois lados. Faz um bom passe, encontra um jogador, mas bem posicionado. Um Payet estava do lado esquerdo. Toca em mim, toca em mim. Tem alguém acompanhando o Verratti aí. Ele desenhou para você. Você deu no Verratti. O Praxedes a mesma coisa. Excelente volante. Eu vejo muita gente criticando o volante Praxedes. O cara joga bola. O cara domina a bola no meio campo. Consegue achar o primeiro passe. Consegue achar o jogador no campo de ataque com muito mais facilidade. É só observar o jogo do Praxedes, gente. Ele é bom de bola. Se fosse tão mau jogador assim, pode, Eduardo errou tal gol e tal. Ele é volante, ele é segundo volante. Né? Então, é um cara que sabe jogar bola. Paulinho é um motorzinho desse time do Vasco. Aliás, Paulinho, presta atenção aqui e se a galera concordar comigo. Paulinho, hoje você vai ser o principal jogador do Vasco em campo. Tá? Hoje você vai ser o principal jogador do Vasco em campo. Hoje você vai ser o cara que vai ditar ritmo de jogo. Hoje você vai ser o cara, na minha opinião, das bolas paradas. O Payet é mais perto da área, bate muito bem. Mas de média, longa distância, o Paulinho bate muito bem falta. Aquela bola na trave lá contra o Palmeiras, naquela falta cobrada por ele, né? E assim, Paulinho, eu digo isso porque, primeiro, sabemos da sua qualidade. Sabemos da sua habilidade, da sua velocidade, da sua vascainidade. E tudo isso entra em campo junto com o jogador, gente. Tudo isso entra em campo. Perdemos um grande jogador, um grande artilheiro, o artilheiro do nosso time, para esse jogo daqui a pouco contra a equipe do Cuiabá. Perdemos, né, por expulsão, lance do Verratti. Realmente foi um lance para expulsão, vamos reconhecer aqui. Né, vamos dividir as coisas. Perdemos. Agora, temos que encontrar uma solução. Afinal de contas, somos o Vasco. O nosso time é o Vasco. E vou repetir o que eu disse ontem aqui. E com todo respeito à outra camisa, do mundo, todo respeito, aqui não falta, aí não tem isso. Respeitamos todos os nossos adversários, entendemos a dificuldade, mas temos a obrigação de ganhar. Essa camisa tem muita história. Essa camisa tem muita história. Camisa entra em campo, sim. Pesa pro adversário, sim. Até porque a torcida do Vasco vai estar em maior número. Não tenha certeza. Quer dizer, tenha certeza, desculpa. A Arena Pantanal hoje vai ser a casa do Vasco. Vai virar o nosso caldeirão. Precisamos demais desses 3 pontos, tá? Demais desses 3 pontos. Mas demais mesmo, gente. Então é com tudo. Não tem. Esse jogo é aquele jogo que você não tem que negociar resultado. Você tem que ir para cima, você tem que buscar os 3 pontos, conquistar os 3 pontos e ponto final. Ponto final na história. Não adianta vir de história, não adianta vir de mais, não adianta vir de caô, porque essa que é a grande realidade. Você concorda comigo? Mais uma vez, vai subindo o like aí. Vai subindo o like, vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai mandando para todo mundo aí, porque aqui não tem história. Aqui não tem história. Vencendo esse jogo hoje, vamos para 34 pontos. Tá? Deixa eu sonhar aqui também. Vamos sonhar também. Vamos desenhar. Isso é jogo, isso é futebol, isso é campeonato brasileiro. Não queremos ver, e acredito muito que não vamos cair. Se Deus quiser, não vamos mais uma vez para uma Série B. Não merecemos isso. Apoiamos, amamos, cuidamos, respiramos Vasco da Gama. Estamos em novembro, pô. Em novembro, hoje, dia 2 de novembro. Pelo amor de Deus, Vasco. Pelo amor de Deus, gente. Olha para a nossa torcida. Olhem pelo nosso clube. Aqui na gestão A, B, C ou D, nós estamos falando de um sentimento.
um sentimento que não morre, que nasce com a gente. Ninguém aqui ama mais ou menos o Vasco. Todo mundo aqui ama o Vasco de maneira igual. Todo mundo aqui respira o Vasco igualmente. Essa é que é a grande realidade. Ninguém quer ver o mal do Vasco. Existem algumas pessoas que querem causar por conta do tal like o tempo inteiro. Like, like, like. Mas não é só isso. Queremos ver um Vasco lutando, brigando, voltando a brilhar no cenário nacional e mundial, porque o Vasco é mundialmente conhecido. É o legítimo clube do povo. É o clube com a história mais bela do futebol, não só do Brasil, mas do mundo. Não merecemos isso. É o time, na minha opinião, que briga com o Flamengo e com o Corinthians. Não tem essa de terceira, quarta, não. Estamos lá na parte de cima, uma das maiores torcidas do Brasil. Não vem contar história pro torcedor vascaíno, que o torcedor vascaíno não é bobo, não. O torcedor vascaíno não é idiota, não. Essa que é a grande realidade. Então, não podemos negociar hoje contra o Cuiabá. É jogo para ganhar e ponto. É jogo de vida ou morte. É decisão de Copa do Mundo. É entrar em campo e representar essa camisa. Mostrar a grandeza dessa camisa. Mostrar como é que se joga com essa camisa. É isso. Sem história. Sem caôzinho. Mudando o assunto. Aí você entra, você vence esse jogo contra o Cuiabá. Você busca esses 3 pontos. Daí você tem o confronto, o clássico em São Januário. Aliás, ingressos esgotados. Segunda-feira, dia 6 de novembro, clássico. Vasco e Botafogo em São Januário. Gente, outra decisão. O Botafogo está brigando pelo título. É o Botafogo, é o maior freguês do Vasco. Essa é a realidade, com todo respeito aos botafoguenses, mas é o maior freguês do Vasco na história de clássicos e tudo mais. E, aliás, bate até clubes menores de expressão. Então, é o maior freguês do Vasco na história dos clássicos. Maior freguês, tá? Do Brasil, tá? Então, assim, temos que mostrar a grandeza do Vasco dentro do nosso caldeirão. Mas o Botafogo está brigando de título. E daí? E daí? Fizeram 3-0 ontem no Palmeiras e o que aconteceu? O Palmeiras foi lá, botou o pau na mesa e virou o jogo. É o que nós temos que fazer. Partir com tudo para cima do adversário, buscar os 3 pontos e vencer o jogo. Que aí, que nada de mal aconteça hoje, principalmente com o Paulinho, com o Payet, com nenhum jogador. Nenhum jogador. Para entrar completo contra o Botafogo, que teremos o retorno do Verratti. Retorno muito importante. O Jair também está fora do jogo de hoje. É um jogador que decidiu o jogo para o Vasco. O Jair contra o América Mineiro. Né? Ele sempre entra no segundo tempo para dar uma movimentação melhor para o meio campo, sempre no lugar do Zé Gabriel. E aí é aquela situação. O Botafogo tem 2 desfalques para o jogo contra o Vasco, segunda-feira, gente. Muito importante. A dupla, só a dupla de zaga deles. Tá? Deixa eu ler aqui. Ver que cartão vermelho. Foi para o Adrielson. Tá? Adrielson e o Vitor Cuesta. São 2 jogadores que não jogam contra o Vasco. Daí você conquista 3 pontos hoje. Aproveita esse Botafogo desfalcado, independente de desfalque ou não, é Vasco e Botafogo, independente de qualquer coisa, você busca mais 3 pontos para o Vasco, conquista mais 3 pontos. Aquela vitória para dar moral, a vitória para cima do líder, a vitória para mostrar a grandeza do Vasco para o mundo. Aliás, não precisamos provar isso. Só que o campo está muito fraco. Só que o campo não representa a torcida. Daí a gente fica nesse lema de, olha, vai dar, vamos conseguir. Claro, temos fé, temos que acreditar. Mas a realidade, a grande realidade,
é que a torcida do Vasco está sentindo muito. A cobrança, ela acontece, mas muitas pessoas, e aqui eu não falo só da gestão atual, não. Aqui eu não falo só da gestão atual, não. Eu falo de todos, não pensam no sentimento do torcedor. Não pensam no sentimento do torcedor. Porque se realmente eles pensassem no sentimento, eles formariam uma corrente de união. Principalmente nesse momento, meu sonho era ver os candidatos, um do ladinho de outro, todo mundo, a gente não precisa ser amigo não, mas vamos dar as mãos aqui. Vamos apoiar o nosso Vasco hoje, todo mundo lado a lado. Vamos mostrar para o torcedor que a política do Vasco se uniu, que a política do Vasco se juntou. Agora vamos apoiar junto. Ninguém vai xingar ninguém, ninguém vai ofender ninguém, ninguém é o dono da verdade, ninguém aqui tem a razão, ninguém sozinho vai conseguir construir nada para o Vasco. Aqui é corrente de união. Esse é meu sonho, um dos meus maiores sonhos. Senta ali dentro de São Januário, todos eles bonitinhos, um do lado do outro, se abraçam, comemoram junto com o Vasco. Mostra para o torcedor vascainidade. Por mais que seja mentira, mas conta uma mentira para o torcedor, uma mentira que o torcedor, pô, que legal, os caras estão ali, estão nas arquibancadas, eles estão unidos, estão juntos. Façam isso, vai que dá certo. Tudo que vocês tentaram deram errado. Durante quase 25 anos nessa desgraça, dessa situação, que ninguém aguenta mais. Então essa que é a grande verdade, essa que é a minha opinião. Daqui a pouco, quando a bola rolar, gente, a única coisa que eu peço, sabe, é o seu apoio. Isso aí eu tenho certeza que não falta, mas no momento ali do desespero, né, às vezes os comentários acontecem, as pessoas estão chateadas e tal. É um jogo, vou repetir aqui, que vai decidir a vida do Vasco, na minha opinião, tá? Decide a vida do Vasco no campeonato. Por mais que matematicamente o Vasco tenha condições de vencer outros jogos, né? Enfim, temos mais 8 rodadas pela frente. Vencemos o Cuiabá no primeiro turno por 1-0 lá com o Maurício Barbieri. Uma das únicas vitórias deles, né? E para relembrar aqui, sempre que o Vasco venceu um jogo no primeiro turno, tipo o Atlético Mineiro, o Vasco venceu no primeiro turno, o Vasco conseguiu vencer no segundo turno também. Então, vamos repetir esse resultado, mesmo que seja 1-0 ali. E assim, é um jogo que eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso, mas muito nervoso. Muito, eu tenho certeza que você também tá, né? Hoje é feriado, hoje é um dia realmente que a galera, muita gente tem casa, muita gente não. E quem estiver trabalhando e estiver acompanhando aqui pelo canal, bom trabalho, tá? Compartilha aí o canal, manda para todo mundo, vai, enfim, compartilhando o canal para todo mundo, para todo mundo acompanhar essa transmissão junto com a gente. Vem junto com a gente. Não vamos dar, como é que, enfim, espaço para outros torcedores ou para quem quer o mal, não. Vamos pregar o bem agora, vamos botar assim um pau na mesa, não. Hoje a gente consegue. Esse final de semana, até segunda-feira, nós vamos conseguir essa vitória. Concentração total nesse jogo. Corrente de união. Você mora na Bahia, você já mora em São Paulo, você que mora em Minas, você que mora... Enfim, o planeta Terra inteiro. Vamos formar uma corrente de união. Vamos formar uma corrente positiva em prol do Vasco. É só isso. É só isso. Não sei se é pedir muito. Não sei se é pedir muito. Certo é que todo mundo cansa. Todo mundo tem um limite. E a torcida do Vasco, ela realmente chama atenção porque ela não quer saber do momento do time. Ela apoia, ela ama, ela cuida, ela respira esse clube como poucos. Tá certo? Então, daqui a pouco, repetindo aqui, a bola rola às 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília. O Vasco terá o retorno do Paulo Henrique,
reforçando a equipe titular. Vou repetir mais uma vez para vocês aqui o provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique ou Robson Bambu, Maicon e Medel na zaga, formando o sistema defensivo Lucas Piton, meio campo Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, e aí o ataque Gabriel Peck, Payet pode atuar como um falso 9. Aí eu já gosto do Payet, sabia? Atuando ali como um falso 9. É um jogador que finaliza bem, é um jogador que está entrando em forma ainda. De repente você consegue com Eric Marcos, Payet e com Gabriel Peck formar um time mais leve na frente, já que a zaga, tá? A zaga do Cuiabá é uma zaga com Alan e também com Marlon pesada, né? E precisamos de jogadores com movimentação o tempo inteiro. O meio campo deles é, enfim, Lucas Mineiro, Ranieri. Não, assim, gente, é um time mais do que normal, pô. Desculpa, Cuiabá, com todo respeito. Mas não dá para aceitar, pô. Não dá para aceitar. Não dá, assim, eu tô falando de coração. Então, assim, gente, é realmente jogar com... Ó, vamos lá. O Payet atuando como falso 9, com 2 pontas abertos, encontrando aquele passe. Já viu quando o Payet chega na entrada da área? A movimentação dele, ele sempre busca a melhor opção. Ele sempre se posiciona para arrematar, para ele chutar, para ele arriscar para o gol de frente. Tanto que naquele jogo contra o Internacional, ele deu uma bola no Gabriel Peck, abriu, recebeu, o Gabriel Peck tentou o peteleco lá para o gol. Então é isso, sabe? Tem essas questões. Vou parar de falar do Gabriel Peck, senão a galera tá pegando muito no pé dele. Eu pego no pé de quem é bom, de quem eu sei que pode entregar. Eu não prego aqui, eu não pego no pé de jogador que fica de gracinha, que eu sei que fica querendo aparecer. O Gabriel Peck não é assim. O Gabriel Peck tem futebol para entregar. O futebol do Gabriel Peck é muito bom, por isso que eu pego no pé dele. Que eu sei que ele pode entregar mais. Eu sei que ele vai entregar muito mais. Eu sei que ele vai longe. Ele tem talento, ele é bom, ele é Vasco. Tá? Eu não tô aqui contando história, não. Eu cobro dele porque eu sei que ele é um grande jogador. Eu sei que ele sabe jogar bola. É por isso que eu cobro dele. Eu não tô aqui de historinha, não. Tá? Então, essa é que é a grande verdade. Essa é que é a grande realidade. Ah, Eduardo, tá pegando muito no pé do cara. Não é, não. Eu tô cobrando aqui a atitude desse jogador, que é muito bom de bola. Entre outros jogadores do Vasco também. O Barros é outro, que hoje vai ficar no banco e provavelmente vai entrar no segundo tempo, já que temos o desfalque do Jair. Barros é um grande jogador. O Barros sabe jogar bola. Vai sair para o jogo. Então, é justamente sobre isso. É esse o Vasco que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu, não só eu, mas você também quer ver com a camisa do Vasco. Tá certo, gente? Então, sobe o like, já vai compartilhando com todo mundo essa transmissão, vai compartilhando com todo mundo o canal, manda para geral, vamos juntos levar, conquistar esses 3 pontos, vamos juntos entregar o nosso melhor, a nossa melhor torcida, nosso melhor apoio, o nosso melhor. Eu sei que você faz isso, mas hoje vamos superar tudo isso. Vamos mostrar que nós estamos realmente acima de tudo. Vasco, nós somos Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós respiramos Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós amamos o clube mais amado. Não existe clube mais amado do que o nosso, não. Não existe. Olha a história do nosso clube. Olha a história. Ah, os negros não podiam jogar, não sei o quê. Lá, lá, lá. Resposta histórica. Ah, não vai jogar porque não tem estádio. Um dos maiores estádios do Brasil foi construído na época. Do mundo. Do mundo. Brasil não, do mundo. Do Brasil e do mundo. Foi construído, então, na época. São Januário. Em São Januário teve desfile de escola de samba. Em São Januário teve assinatura lá da lei trabalhista. São Januário teve discursos de presidentes do Brasil, da República, como Getúlio Vargas, entre outros. Então, assim, o Vasco não é só futebol. O Vasco é história. O Vasco é o legítimo clube do povo.
Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vasco é para quem acredita. E o Vasco tem uma torcida incomparável. O Vasco tem uma torcida sem palavras. Uma torcida que apoia, que ama, que representa a camisa do Vasco. Uma torcida que, com todo respeito aos outros clubes, uma torcida que faz inveja para as outras torcidas. Não é só do Brasil, não. É do mundo. Recentemente tivemos aí um veículo de comunicação da Argentina que publicou a festa da torcida do Vasco em São Januário e disse: eles não param um minuto. O narrador disse que o Caldeirão, o estádio deles, está tremendo. E quem vai a São Januário, quem vai para o Maracanã, quem fica do ladinho ali da torcida do Vasco, seja em qualquer estádio, sabe que a torcida do Vasco faz tremer aquele espaço ali. Podem ter 1000 torcedores do Vasco. Vou repetir a palavrinha aqui de um amigo. Se o adversário canta, a torcida do Vasco berra. A torcida do Vasco berra. A torcida do Vasco cala a torcida adversária. Nós somos o Vasco. Somos os verdadeiros donos do Vasco. Quem manda do Vasco é você, torcedor. Você, torcedora. Nós mandamos nesse Vasco. Nós somos os donos do Vasco. Tá certo? Então é isso. Daqui a pouco tem bola rolando. Se inscreve aqui embaixo. Dá um beijo na sua cruz aí, ó. Dá um beijo na sua camisa. Deixa o seu like aqui embaixo. Sobe o like aí, que é muito importante. Transmissão histórica. Sobe o like, tá? E compartilha com todo mundo. Tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez nesse botão vermelho aqui embaixo e confirma a tua inscrição. Deixe seu like também e habilite o sino das notificações, beleza? Deixa essa moral aí. Pega o link do vídeo também. Compartilhe nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e tudo mais. Manda para todo mundo e diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connect. Vamos falar muito de Vasco, tem muitos assuntos importantes. Então, mais uma vez, não pule sequer uma parte do vídeo, valeu? Aqui, antes de entrar nos assuntos do Vasco, eu quero falar da PagBet. PagBet é parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link da PagBet fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Cupom promocional aqui do canal. Faça a sua inscrição na PagBet, que você vai estar ajudando a PagBet e o canal Vasco Connection também. Na PagBet você consegue fazer sua primeira fezinha, sua primeira aposta com apenas R$1. Na verdade, a primeira não. Todas as apostas, a partir de R$1, você já consegue estar fazendo ali movimentos aí para fazer, né, aquela fezinha maneira, apostar. Tem jogo hoje, jogo amanhã. Utilize o nosso cupom aqui, ó. Faça o seu cadastro aí, deixe essa moral pra gente também na PagBet. PagBet, acertou, tá pago. Aqui, temos assuntos importantes demais. Ontem apurei, conversei com algumas pessoas importantes do Vasco, amigos importantes. A maior proposta por um jogador do Vasco, da história do Vasco, hein? Assunto muito sério que a gente vai falar hoje aqui. Ramon Dias, outro assunto, outra informação que eu tive aqui, perdeu a paciência e o Lúcio Barbosa, né, CEO da SAF do Vasco, né, fez sérias cobranças na CBF, tá certo? Começando com esse assunto, tá? O Lúcio Barbosa esteve na CBF, foi na CBF, e fez cobranças junto ao Wilson Cinemi, presidente da comissão de arbitragem da CBF. Por quê? O Vasco teve alguns jogadores expulsos, como Paulinho, Verrete, entre outros prejuízos no campeonato, né? Alguns jogos o Vasco foi prejudicado de maneira direta. Dito isso, ele relembrou alguns casos junto ao presidente da comissão, que deixou claro que a arbitragem é sempre enfim, igual para os dois clubes e tal, não tem interferência, houve erro sim, houve alguns reconhecimentos por parte da CBF, mas enfim, é a pergunta que não quer calar.
o Lúcio Barbosa fez a parte dele, junto à CBF. Fez cobranças sérias. Agora, a CBF precisa corrigir erros que eu comentei ontem aqui com vocês, inadmissíveis. E erros de arbitragens injustificáveis. Essa é que é a grande realidade. Então, estamos no caminho certo e acho que a atitude do Lúcio foi positiva para o Vasco, positiva para você, para mim. Eu acho que é esse o caminho, gente. Não adianta a gente ficar de mais. Tá? Temos que fazer a parte, temos que representar o Vasco, temos que ter um representante do Vasco dentro da CBF fazendo as cobranças. E o Lúcio Barbosa fez isso ontem mais uma vez e agora é aguardar realmente a cena dos próximos capítulos. Aqui, eu quero falar sobre o Eric Marcos, agora mudando de assunto. É um jogador que lidera os dribles certos no Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco. É um jogador que atua pelo lado esquerdo do campo, né? É um jogador leve e é um jogador que está pedindo passagem para o time titular. Essa que é a grande verdade. Tá? E aí é aquela pergunta que não quer calar, eu vou deixar essa bomba no colo de vocês. Ele merece uma chance com a ausência do Rossi? Eu, sinceramente, acho que chegou o momento, até porque ele retorna agora contra o Cuiabá, e ele e o Paulinho, e o Ramon Dias vai tomar mais algumas atitudes, mais alguns posicionamentos, porque ele ficou muito irritado com o empate contra a equipe do Goiás. Mas muito irritado mesmo. Eduardo, por quê? O Vasco não jogou bem. Tudo bem, o Vasco não jogou bem. Mas o Vasco teve duas oportunidades que deixou o técnico nervoso demais na beira do campo. Aquelas oportunidades justamente nos contra-ataques. Uma com o Gabriel Peck e outra com o Praxedes. Aí, são dois lances ali que você pode... Eduardo, enfim, gente, isso deixou o velhinho bolado, o velhinho tá bolado da vida e tem que ficar mesmo. Acho que é esse o caminho. O técnico não pode aceitar caprichos de jogador pensando errado dentro do campo, jogador passando mal a bola. Isso aqui não é ataque pessoal, isso aqui é pensar na instituição. Eu tô aqui para falar de Vasco. Eu não tô aqui para ficar passando mão na cabeça de jogador que pensa errado, não. Até porque ele é pago para isso. Ele é pago para jogar. E é claro que a gente tem que cobrar. É claro que eu tenho que cobrar. É claro que você tem que cobrar. Tá errado. O cara treina todos os dias. Para errar daquele jeito. Não pode, gente. Não pode. Aí é uma situação em que falta amadurecimento. Então, banco de reservas para ele. Ou para eles, no plural. Sabe? Então, é uma situação que me chama a atenção. Tá? Temos alguns números aqui. Vamos enfrentar uma equipe agora, a equipe do Cuiabá, que tem um desfalque importante. O goleiro deles não joga. Né? O goleiro deles realmente está fora. E aí é aquela situação. Né? O Walter é um goleiro muito bom, goleiro realmente destaque do time do Cuiabá e está suspenso desse jogo. Tá? Em compensação, nós não teremos o Verrete também. Mas dá para ajustar. Dá para ajustar. Tá? O Vasco é o quarto pior visitante do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Vasco enfrenta o quarto pior mandante do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Cuiabá. Então, assim, é chegar lá dentro, arrancar os 3 pontos e ponto. É mostrar a força da camisa e ponto final. Ah, vai ser difícil. Gente, é o Vasco e com todo o respeito à camisa do Cuiabá, e o Cuiabá, pô. É Vasco e Cuiabá. Eu não posso aceitar empate, aceitar derrota, nem isso, nem aquilo, nem mais. Pô. O Vasco precisa mostrar sua grandeza, isso há muito tempo já. Então a decisão de Copa do Mundo é chegar lá, buscar os 3 pontos, porque a torcida do Vasco vai lotar o estádio, mais uma vez, e acabar com essa história. Essa que é a grande realidade. Tá? Dito isso, eu vou entrar no assunto Luca Orejano. O que esse menino vem passando, né? Um jogador de 23 anos, é o segundo jogador mais caro da história do Vasco. Tá? O Vasco comprou o atleta
no início dessa temporada junto ao Vélez, né, da Argentina. O jogador era o destaque, era o principal jogador do Vélez. Ele veio para o Vasco. Ele só perde para o Edmundo. Edmundo foi comprado na época, em 1999, por 17 milhões de dólares. E o Orejano, enfim, por 15, né? Então, assim, eu me chama a atenção que são valores altos, né? E eu, Eduardo, né? Na verdade, o Edmundo foi contratado por 27, tá? Deixa eu só corrigir aqui. 27 milhões de dólares. Então, quase o dobro. Então, muita coisa. Dificilmente, acho que o Vasco vai fazer uma outra contratação nessa casa. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês. É um jogador bom, cara. É um jogador que treina bem. É um jogador que desenvolve bem. Eu não tô aqui pra contar história pra vocês. Vocês pegam o lance do jogador no Vélez. O Boca Júnior queria o jogador por empréstimo para tentar recuperar esse atleta. Assim como o Palácio está brilhando lá no Colo-Colo, né, jogando no país dele e tal. Eu, sinceramente, eu ainda acredito, escuta o que eu tô falando para vocês, que o Luca Orejano vai dar a volta por cima e vai brilhar com a camisa do Vasco, assim como foi o Conca lá de 2006, que não conseguiu jogar em 2006, depois começou a brilhar em 2007. Aí fez o Campeonato Brasileiro muito bom. Mas demorou cerca de um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, tá? Aí nos últimos 7 meses ali com a camisa do Vasco, ele arrebentou na boca do balão, junto com o Leandro Amaral e tudo mais. Tá certo? Então, acredito no futebol desse atleta e vamos esperar, né, mais uma vez, a cena dos próximos capítulos. Nos cabe, assim, que cabe para o torcedor, o que cabe para a gente é apoiar e torcer para que o jogador dê certo. Eu não estou aqui para torcer contra os jogadores que vestem a camisa do Vasco. Isso de jeito nenhum. Pode entrar lá um calça riada que eu vou estar torcendo por ele, tá vestindo a camisa do Vasco, tá entrando em campo, eu vou torcer por ele. Agora, deixar de criticar, deixar de cobrar, isso jamais. Isso nunca aconteceu aqui e não vai acontecer, tá? Muda o assunto mais uma vez, gente. Bahia venceu o Fluminense ontem por 6-0. Bahia abriu 6 pontos em relação ao Vasco. A corda tá esticando. A gente precisa realmente ficar atento. A gente precisa ficar ligado. O Vasco precisa voltar a vencer. Aí a importância, aqueles 2 pontos contra o Goiás, sabe? O Vasco poderia ter vencido aquele jogo. Agora temos a obrigação de vencer esse jogo contra o Cuiabá. Não interessa o jeito. Se vai jogar com 30 jogadores lá atrás, sair com o Eric Marcos e o Paê, enfim, não interessa. Sai com um jogador de velocidade. Agora tem que vencer o jogo. Não adianta, eu vi muita gente dizendo, Eduardo, tem que sair, não tem que sair, tem que esperar o adversário. A característica desse time do Vasco é assim. Ele espera mais o adversário e sai em velocidade. É assim que esse time joga. E temos a volta de um jogador que vai ser fundamental nessa recuperação, que é a volta do Paulinho. E é isso que eu estou tentando assim, explicar para algumas pessoas. Forma o meio campo ali, que vem jogando junto com Praxedes, Zé Gabriel e Paulinho, Paê como falso 9, Alex Teixeira, Eric Marcos, disputando aí com o Gabriel Peck, que para mim não está jogando bem. Na minha opinião, não está jogando bem. Já é o segundo jogo seguido que ele toma decisões erradas. Tá? Então eu não vou ficar aqui passando pano porque é o Peck, porque o Peck, pô, não. Não, tá no Vasco. Tá? Então, assim, e ele tem, agora eu vou entrar no assunto, tá? Porque o Gabriel Peck, apesar das críticas aqui, o Vasco, tá? Teria recebido, a informação é muito quente, presta atenção, a maior proposta da história do clube por um jogador. Essa proposta vem da Europa. Não, o clube guarda 7 chaves aí, o nome do clube e tudo mais. O Vasco, né, na verdade, não abriu, claro, não vai abrir espaço para ninguém, mas o Gabriel Peck, tá, e seus empresários e seus representantes teria recebido a maior proposta da história do Vasco, tá? E aí eu tô falando aqui
na casa aí de 80 a 100, 120 milhões. Pode botar daí para cima. É a maior proposta da história do Vasco. E é realmente, eu acho que é o jogador que vai bater recorde, hein? É atacante, se destacou bastante nessa temporada. Né? Eu não vou julgar a temporada do Gabriel Peck também por conta desses 2 últimos jogos que não foram, não fez bom. Esses 2, desculpa, esses 2 últimos jogos dele não foi bom. Não adianta aqui. Agora, a temporada dele foi uma temporada equilibrada, enfim, com muitos destaques e tudo mais. Então, assim, é realmente uma situação que chama atenção. Então, essa proposta está na mesa e a gente precisa aguardar realmente, a partir desse momento, a cena dos próximos capítulos, tá? E para finalizar, é claro, eu vou falar aqui sobre a situação envolvendo a Libertadores, até porque eu considero o Vasco bicampeão da Libertadores. Ontem o painel da Fan Zone da Copa Libertadores lembrou dos títulos do Vasco de 48 e 98, né? E ratifica, primeiro campeão sul-americano. Então, assim, para quem não conhece, quem foi o campeão da Libertadores lá em 1948? É claro que eu pesquisei. No dia 14 de março de 1948, o Cruz Maltino conquistou o Sul-Americano de Clube dos Campeões, se tornando o primeiro clube campeão continental do mundo. A competição serviu como inspiração para a criação da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores da América em 1960, 14 de março de 2000 e, na verdade, de 1948. Então, assim, gente, o Vasco é bicampeão da Copa Libertadores da América, tem títulos do Vasco, na minha opinião, precisam ser reconhecidos aí pela FIFA, o de 53 e o de 57. Acho sim que o Vasco ganhou o mundo ali. Pô, como é que o Vasco vence Barcelona, vence Real Madrid, não é reconhecido como campeão do mundo? Que história é essa? Que papo é esse? E o Santos logo depois foi? Então, tem muita história no futebol, tem muita coisa, e tem título que precisa ser reconhecido, porque faz parte, e os troféus estão dentro da galeria do Vasco. Então, não tem mais. Tem que reconhecer e ponto. E a diretoria precisa correr atrás dessas situações. Tá certo, minha gente? Então, daqui a pouco